Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia da nossa live bem curtinha, semanal, todas as quintas-feiras nós fazemos, falando sobre Espiritismo e espiritualidade. Hoje é nossa live de número 6 e o tema é a doutrina espírita em miúdos. Fazemos essas lives principalmente para os não espíritas, para conhecerem, desmistificando o Espiritismo, bem rapidinha. Vamos passar os conceitos da doutrina, que é o espírita, e isso é muito importante para que todos possam compreender, e também para os espíritas, para relembrar dos nossos compromissos perante a espiritualidade, do nosso dever aqui na Terra. Primeiramente, nós vamos trazer uma definição que consta lá do capítulo 1 do Evangelho, o que é o Espiritismo. Então, Kardec traz para nós isso aqui interessantíssimo, vamos ver. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, que usa então, atirados por essa razão ao domínio do fantástico e maravilhoso. Quem não conhece acha que é tudo sobrenatural, e a doutrina vem exatamente provar que não tem nada de sobrenatural, tudo está na natureza. É essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permanecem ainda ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Então, hoje, rapidinho, o que compõe a doutrina espírita? Ela tem um triplo aspecto: científico, filosófico e religioso. Científico trata do quê? Da origem e o destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Na codificação, a parte científica da doutrina espírita é tratada no Livro dos Médiuns e no livro A Gênese. Tem o aspecto filosófico. Nesse aspecto, enquadra-se o estudo dos problemas da origem e a destinação dos homens, bem como a existência de uma suprema inteligência, causa primeiro de todas as coisas, Deus. A parte filosófica do Espiritismo encontra-se no Livro dos Espíritos. E temos depois o aspecto religioso. O que diz o aspecto religioso? Porque tem por finalidade a transformação moral do homem, retomando o quê? Aos ensinamentos do Cristo. É uma doutrina puramente cristã. Pensem, cristã. Estão aonde? Na codificação, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo e também no livro O Céu e o Inferno. O Espiritismo possui, por quê? Possui um aspecto religioso relacionado com seu objetivo de aproximar o homem de Deus, como por meio de sua evolução moral e da prática do bem. As demais religiões geralmente ensinam a agradar a Deus com homenagens, cultos e oferendas. Isso, a gente vê muito isso aí nas tradições das religiões salvacionistas, podemos dizer assim. Em seus altares, templos, ao passo que o Espiritismo, a relação do homem com Deus se dá como? Pela prática da caridade, do amor ao próximo e da convivência fraterna na sociedade. Para o Espiritismo, a ação é mais importante que a adoração. Então, é isso para a gente entender. As pessoas acham que tudo é sobrenatural e tudo tem explicação. Então, você que não é espírita, quiser conhecer um pouquinho os fundamentos, comece pelo Livro dos Espíritos, que é a parte filosófica, vai entender tudo, e todos os outros livros da codificação, o nascedouro é o Livro dos Espíritos. Muito interessante.
Então, seriam então os fundamentos do Espiritismo? Primeiro, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicação com os espíritos, a fé raciocinada e não a fé cega, a evolução do espírito, a pluralidade dos mundos habitados e a moral de Jesus. Olha, tudo tem lógica, razão e bom senso. Então a doutrina espírita é puramente razão, lógica e bom senso. O que é a fé raciocinada? É aquela que se compreende, que não derroga, que não vai contra os princípios naturais que Deus deixou. Então, isso é muito importante a gente pensar. Então, podemos notar que o Espiritismo, vejam bem, não possui sacerdotes nem chefes religiosos. Não possui templos com altares para execução de rituais. Não adota cerimônias tais como batismo, crisma, casamento ou outra qualquer. Não possui rituais, nem velas, nem imagens, nem vestes especiais ou paramentos, nem qualquer símbolo. Não adota ornamentação específica, nem gestos de reverência, nem sinais cabalísticos. Não utiliza de benzimentos, nem de talismãs, nem defumadores, nem cânticos e nem rezas. Não possui objetos sagrados, nem bebidas, nem fumo, nem oferendas, nem promessas ou penitências. Então, a moral espírita, por exemplo, que ela se preocupa é com a nossa transformação, é oferecer às pessoas a possibilidade de eles se autotransformarem, de se melhorarem, de praticarem realmente a caridade, o amor ao próximo, o amor a si mesmo e conversar com Deus e saber que nós não estamos sozinhos. Somos espíritos em evolução. Estamos aqui acompanhados de uma multidão de espíritos que estão conosco. Espíritas bons, superiores, que nos ajudam e também ainda espíritos não muito desenvolvidos que podem nos atrapalhar. Como eles podem nos influenciar? De acordo com o que nós pensamos, o que nós agimos. Então, tudo isso, quando nós vigiamos nossos pensamentos, vigiamos as nossas palavras, nosso olhar, tudo vigiamos, nós entramos em sintonia com os nossos amparadores espirituais que nos ajudarão realmente a acalmar-nos e que nós possamos tomar as melhores decisões. Esse é o objetivo. Rapidinho para vocês entenderem. Então, o que o espírita deve sempre ter em mente? E todos aqueles servem para todas as pessoas. Todos aqueles que creem em Deus, essas dicas aqui são fundamentais para que nós possamos viver bem, para que nós possamos evoluir. Isso é muito importante, gente. A nossa evolução. Em primeiro lugar, praticar os ensinamentos de Jesus e não apenas acreditar. Você saber, ler, acha bonito, mas não pratica. Então, os ensinamentos de Jesus, eles são a tônica para que o homem possa evoluir. E, lógico, e principalmente, criar em Deus, acreditar em Deus, na essência da vida, no Espírito eterno e imortal que somos. Outra coisa, cada um deve procurar ser melhor a cada dia, um dia de cada vez. Vamos devagarzinho analisar no final do dia o que fizemos, o que poderíamos ter feito, se ofendemos alguém. Precisamos nos reequilibrarmos. Feito isso, nós vamos moldando o nosso espírito. Vamos devagarzinho colocando as nossas deformidades morais, abrindo elas para que possam ser lapidadas. Esse é o nosso objetivo. Outra coisa, devemos sempre aceitar as nossas imperfeições, nossos defeitos, nossas limitações e que ainda temos muito a aprender, porque nós olhamos para dentro de nós, descobrimos as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas limitações, colocamos o pezinho no chão
e vamos aprender, vamos nos modificar. Então, isso é uma tônica muito interessante. Outra coisa, o espírita tem por base não tentar convencer os outros a serem espíritas, não. Ou aceitar os princípios do espiritismo, mas sim respeitar a fé de cada um e o grau de consciência que a pessoa se encontra. O espiritismo não faz proselitismo, ou seja, arrastar as pessoas, denegrindo as outras religiões, falando que o espiritismo é melhor. Não. As pessoas que chegam ao espiritismo encontram amparo, acolhimento, respostas lógicas, com razão e bom senso, para levar as pessoas, aí sim a pessoa vai fazer a sua opção depois que conhecer. Se ela quer continuar espírita ou não, tudo bem. Respeitamos todas as religiões, todas. Não denegrimos nenhuma. E também o espírita ele tem que admitir que o espiritismo pode ser entendido e vivenciado de diversas formas, respeitando a individualidade de cada um, sem imposições, sem censuras, sem proibições de qualquer tipo. O espiritismo não cobra ninguém, não vigia ninguém, porque quem nos vigia é a nossa consciência. Quanto mais ela for se despertando, mais nós nos cobramos. E é ela que é o nosso guia, é a nossa consciência. Portanto, não vigiamos, nada, não censuramos, nada. Cada um é dono dos seus atos. Por quê? Porque nós somos ainda vivenciando 3 leis fundamentais: livre-arbítrio, causa e efeito e reencarnação. Pensem nisso. O espírita não deve julgar, rotular, não tentar encaixar outro em padrões pessoais de certo ou errado. Quem somos nós para julgar? Está certo ou errado? Cada um tem a sua convicção. Sabendo que vamos escolher, ele vai ter uma consequência, tranquilamente. Feito isso, vamos viver. Aprendendo a escolher melhor para termos mais reflexos melhores. Não deve mentir, não dissimular, não manipular e nem tentar controlar o outro de acordo com a sua vontade. Olha, fanatismo não existe, não é saudável. Vamos nunca discutir, nunca bater de frente para extrapolar falando em nome do Espírito. Não. Cada um é cada um. Não impomos nada a ninguém. Cada um é livre para fazer a sua escolha. Devemos sempre responder com amor, mesmo aqueles que nos fazem mal. Por quê? Porque é respeitar que cada ser da criação, por menor que seja, é um ser compassivo com todos, pacífico, em cada ato, puro de coração e sincero nas suas ações. Então, basicamente, é o Espiritismo em miúdos que eu trouxe para vocês hoje, dizendo dos seus aspectos, da importância da transformação moral. E Kardec, vou fechar com vocês, algo muito que poderia até dizer, tirar a palavra espiritismo, reconhece o verdadeiro espírita, podemos dizer, reconhece o verdadeiro cristão, abrange todos. Então, reconhece o verdadeiro espírita ou cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas imperfeições. Essa é a tônica do nosso desenvolvimento espiritual aqui na Terra. Aproveitemos a nossa encarnação. Ela é muito importante. Não podemos deixar para amanhã. O momento é agora. Se você é católico, seja um bom católico, usando esses conceitos aqui. Todos servem para tudo que foi lido agora. Se você é evangélico, seja um ótimo evangélico. Se você é budista, um ótimo budista. Se você é mórmon, seja um ótimo mórmon. Mas seja um homem de bem, que respeita, a pessoa de bem, que respeita, que ama o seu semelhante, que releva as deficiências alheias, porque somos imperfeitos também, e, sobretudo, devemos vivenciar os ensinamentos do Cristo. A todos vocês, essa pequena live, rapidinha, para que todos possam assistir por completo. Então, até a próxima semana, se assim Deus o permitir. Um abraço no coração de cada um de vocês. Tchau!